A paz de Jesus, o amor de Maria, a graça e a força do Espírito Santo, a força de Deus, Nosso Senhor, a graça de Deus, o poder e a força do Espírito Santo esteja no seu coração, na sua casa, na sua vida e na sua família. Hoje nós iniciamos mais o programa Levanta-te com este tema: por causa da tua palavra lançarei as redes. Hoje nós nos deparamos com a passagem, a palavra da pesca dos discípulos junto com Jesus. E assim vamos iniciar o nosso programa Levanta-te com o sinal da cruz, o sinal da nossa fé. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Recorramos a Maria, aquela que vem interceder por nós neste dia, e que suas graças e suas bênçãos possam estar presentes sobre nós e entre nós, em nossa casa, em nossa vida e em nossa família. Amém? Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, de quem nunca se ouviu dizer, que algum daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado por igual confiança, vossa recorreu à Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados próximos aos pés, não desprezeis as minhas súplicas, a mãe do Verbo encarnado, mas de Jesus vir propícia de me alcançar que vos peço. Amém. Deus abençoe você, sua casa, sua vida, seu coração. Vamos meditar a palavra de Deus. Eu convido você a tomar sua Bíblia, pegar sua Bíblia, a palavra de Deus. Vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Pesca milagrosa. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E sentando, ensinava da barca ao povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Fazete ao lago, lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito tudo isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante, serás pescador de homens.
e, atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por causa da tua palavra lançarei as redes. Hoje, de agora em diante, serás pescadores de homens. Jesus se refere às palavras a Simão Pedro. Simão, que ele muda para o nome de Pedro e dá-lhe a incumbência de reger a igreja. E que ele se torna coincidentemente como o primeiro Papa. Por isso que nós reconhecemos o Santo Padre, o Papa, como vigário de Cristo e sucessor de Pedro. É importante nós lembrarmos que na Basílica de São Pedro, um dos altares da Basílica de São Pedro está o túmulo de Pedro. Justamente este Pedro que nos fala a Sagrada Escritura no Evangelho de hoje. E nós vemos até a fundação da igreja muitos papas. Vem Pedro, vem os seus sucessores até chegar no Papa Leão XIV. E o Papa Leão XIV, como ele mesmo mencionou na sua aparição, na sua apresentação ao povo, ele está fazendo a continuidade do pontificado de Leão XIII. E quem era Leão XIII? Leão XIII foi conhecido porque ele redigiu um exorcismo, chamado Exorcismo a São Miguel Arcanjo, ou coincidentemente que nós conhecemos o exorcismo do Papa Leão XIII. E o Papa Leão XIV sucede a Francisco, ao Papa Francisco. Coincidentemente, nós vimos alguns dias antes do conclave que existe uma coincidência. Foi o Papa Francisco que o nomeou como cardeal. E nós vemos isso como uma bondade de Deus, uma coincidência. Porque aquele que o criou cardeal foi sucedido por aquele que ele criou como cardeal. E o conclave é o momento oportuno para escolher o Papa. Assim como escolhemos presidentes, assim como conhecemos e elegemos o prefeito e todos os governantes das nossas cidades, a igreja se une com todos os cardeais para eleger o Papa. Mas com um mandamento, que seja o cardeal com menos de 80 anos. Por quê? Porque assim é a igreja. Assim é a nossa Santa Igreja, que elege seus pastores para o povo de Deus. E uma lembrança, uma referência do Papa Leão XIV foi as suas palavras no seu discurso de apresentação. E qual era? A paz esteja convosco. Mesmas palavras que Jesus, ao aparecer aos discípulos depois da ressurreição,
Disse também: a paz esteja convosco. Que nós possamos pedir ao Senhor, a São Pedro, a São Paulo e por toda a nossa igreja a sua proteção e o patrocínio e intercessão de São José, patrono universal da igreja. Que as graças e as bênçãos de Deus, a força e o poder do Espírito Santo, a força de sua palavra e a força da sua verdade, e a bênção e a graça de Deus estejam com você, na sua casa, na sua vida e na sua família. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus bendito, Deus amado, Deus de todas as graças, amor e misericórdia, derrama sobre nós, sobre este novo ano que se inicia com a festa de tua Santa Mãe, Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de todas as graças, que pela intercessão de Santa Maria, Mãe de Deus, de São José, de São Pedro e São Paulo, derrame sobre a nossa Santa Igreja as tuas graças, a tua força, e sobre este ano que nós colocamos sobre a intercessão e o patrocínio de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Nós os pedimos, Senhor, derramai as tuas graças. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Que as graças e as bênçãos de Deus, a força e o poder do Espírito Santo, a força de sua palavra e a força da sua verdade, e a bênção e a graça de Deus estejam com você, na sua casa, na sua vida e na sua família. Amém? Que Deus seja providente em sua vida, as graças e as bênçãos de Deus possam te alcançar, e a luz da força do Espírito Santo esteja na sua vida, sua casa e seu coração. Que Deus possa abençoar a sua casa, sua vida e sua família. Pedimos aos nossos irmãos diáconos que estiverem conosco que nos dê a sua bênção, nos ajude a pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja com você, Ele permanece no meio de nós. As bênçãos, as graças infinitas pelo poder e pela bondade de Deus, a luz da força do Espírito Santo, esteja na sua vida, sua casa e seu coração. Amém? Deus abençoe você, sua casa e sua família. A paz de Jesus, salve Maria Santíssima.